Há algum tempo, temos pesquisas feitas com extrema paciência a respeito do solo marciano, nos baseando em fotos de alta resolução fornecidas pela NASA em seu site, principalmente na galeria específica, onde há fotos tiradas pelos rovers e em missões anteriores. Não é qualquer foto que a gente pesquisa. Você precisa ter paciência, usar filtros, pode ser qualquer coisa, pode não ser nada. Aqui queríamos mostrar a diferença de algo que aparece muito em pesquisas e chama-se pareidolia. O que é pareidolia? Explicando de uma forma bem simples, é quando você pensa que está vendo algo que realmente não está ali. Você olha, por exemplo, para uma nuvem e vê um coelho, uma tartaruga, um anjo. Olha para árvores e vê uma imagem de algo, mas tudo é uma impressão. É como a sua mente prega peças em você. Segue aí um exemplo. O que você realmente está vendo nesta imagem? Analise, pense, reflita, volte neste momento do vídeo, ou então dê uma parada para que você possa observar toda a imagem. Esta imagem é a que o cérebro mostra e tem a outra imagem que é a imagem real da cena. Aqui um outro exemplo, até interessante. Temos pimentões muito raivosos. Essa é uma imagem que o cérebro cria baseada nas memórias, naquilo que já vimos ou conseguimos perceber de uma forma consciente. Quando se trata de pesquisar imagens, principalmente vindas daquela agência espacial que trabalha com filtros, precisamos ter muita calma antes de dizer que uma coisa é isso ou aquilo. Nesta imagem, é uma pesquisa nossa, tiramos a cor original e observamos à frente duas estruturas no solo marciano. A primeira é menor, parece uma construção, tem uma entrada, e pelo tamanho original da foto, ela parece ser de um tamanho bem razoável. Logo atrás, vemos outra estrutura triangular, com uma entrada no solo também triangular. Atrás, mais duas estruturas com entradas e formatos diferentes. Ah, mas então o que é isso? Não podemos dizer o que é, mas podemos afirmar com 100% de certeza que não são pareidolia. Nesta segunda imagem, focamos neste ponto específico onde há um objeto que não combina com nada do que está à sua volta. Ah, então o que pode ser? Não conjecturamos o que pode ser. Apenas identificamos o que parece uma anomalia na superfície do planeta. Chamamos de anomalia porque a estrutura não é feita dos mesmos componentes que estão à volta, e isso é perfeitamente visível, principalmente se você salvar a imagem e der zoom. Então, seguindo aqui com as informações que chegaram, e é interessante lembrar que não um, mas vários insiders que denunciaram o programa espacial secreto financiado pelo Black Budget, um orçamento aí que corre por fora, afirmaram categoricamente que estiveram nas bases marcianas, interagiram com as espécies que estão por lá e existe sim um conhecimento disso por parte dos governantes mundiais. Então vamos falar sobre as 3 principais bases que estão lá. Sabemos que estão chegando atualizações recentes e mensagens falando de uma atividade galáctica por lá, mas vamos repetir a informação para que vocês reflitam e cheguem às suas próprias conclusões. Não há nenhuma guerra em andamento, nem na Lua, nem em Marte. O que tem acontecido são missões de liberação e não estão trazendo problemas para o nosso planeta, para a Terra. Imagine se estivessem usando armas nucleares na Lua e em Marte.
Esta é uma representação gráfica que estamos mostrando antes de um projeto que saiu em uma matéria no El País. Cerca de 20 engenheiros, arquitetos e cientistas de vários países planejaram uma cidade que comportaria até 1 milhão de pessoas em Marte. Só que há um grande problema neste planejamento. Isso só seria possível, segundo eles, em 100 anos. Não temos esse tempo, e esse planejamento está fora da perspectiva de transição planetária. Além disso, temos humanos visionários, bilionários, com uma grande equipe trabalhando 24 horas por dia para resolver essa situação em curto prazo. Uma situação do ponto de vista humano, porque as bases já existem. Não temos imagens delas, por motivos óbvios. Então nós vamos colocar algumas imagens no vídeo apenas ilustrativas. Em relação à primeira base, a informação chegou em 97. A base está localizada na parte leste do planeta, onde foi construído um platô. Mas isso não é de agora, recente. Essas bases estão lá há muito tempo, tipo milhares de anos. Nós não sabíamos, mas elas já estavam lá há muitos e muitos anos. O propósito é monitorar o nosso planeta dentro do sistema solar, porque quando os supostos deuses que vieram e chegaram ao planeta Ki, conhecido assim pelos sumérios, nem todos ficaram. Ficaram aqueles que dominaram a Terra, dominaram os territórios, lutaram por eles. Agora, os que se foram continuaram em sua jornada para outras galáxias em sua nave-mãe, planeta, e um dia voltarão aqui sim. Mas outros resolveram montar uma base para, de longe, monitorar como as coisas estão indo ao longo da nossa história como espécie. Ela é cheia de equipamentos dotados de uma tecnologia que não conhecemos e podem acessar qualquer parte do planeta em um piscar de olhos, porque tudo aparece holograficamente. Algumas áreas eles desejam que continuem limpas, ou seja, sem que outros possam controlar ou dominar. São territórios que nem os humanos possuem o direito de acessar. Então, por que isso aconteceu? Porque em outras experiências vividas em outras galáxias, antes de chegarem na nossa, algumas coisas fugiram ao controle deles. E os planetas tiveram que ser destruídos. E eles não querem repetir a mesma coisa conosco. Por quê? Porque a Terra é importante para manter. A humanidade talvez não, mas o planeta é crucial. Não pretendem destruí-lo. Existem humanos trabalhando por lá, alguns por vontade própria, através de acordos, e outros involuntariamente. Estes são os que estão no planejamento de resgate que tem sido realizado de uma forma segura, porque uma escravidão é horrível, principalmente para humanos que estão tão longe de casa sem esperança de retorno. Infelizmente, alguns comandos, algumas ordens são obedecidas não porque os humanos estejam do lado deles, mas porque é um trabalho que precisa ser executado para não causar problemas sérios. E perder o emprego por lá é perder a vida, então a substituição é muito rápida. Da mesma forma lunar, as bases martanas estão interligadas de forma subterrânea. E para vir à Terra, usam a Lua como um ponto de reabastecimento. E também usam os dados que estão por lá mesclando com os que já possuem. Na verdade, existe uma triangulação de troca de metadados. Terra, Lua, Marte, Lua, Terra. No filme A Chegada, um clássico com Charlie Sheen, seres chegam à Terra e começam a mudar o nosso clima para que eles se sintam melhores por aqui, preparando uma possível invasão. Então vemos uma cena onde há seres lidando com painéis, controlando as coisas. Mas isso é uma ficção. Imagine uma tecnologia milhões e milhões de anos à frente da nossa. Então não devem haver painéis, mas sim hologramas,
telas transparentes, informações que podem ser acessadas imediatamente na velocidade do pensamento. Essa triangulação está sendo desfeita gradativamente pela Federação, justamente porque é como a agenda funciona, de uma maneira mais próxima. Não é com dados ou metadados daqui, mas os que vêm de fora, no nosso próprio sistema também. Projetos, planos, programas que os que estão aqui devem seguir à risca. Existem bases, claro, em outros planetas do nosso sistema, falaremos depois sobre elas, mas estas são as principais e abrigam humanos, híbridos, seres não humanos, todos interagindo em prol de algo em comum. Os poderosos aqui o são porque o poder lhes foi dado, foi consentido. Aqui ninguém faz o que quer, faz porque é favorecido, é algo consentido, porque fez algo, como é que vamos dizer, que merece um privilégio, um cargo importante, algo do tipo, algo que ele deseja, sem punições ou privações, porque lhes foi agradável. E ser obediente, nesse caso, é como treinar um cão para receber um petisco. Então, o problema é infinitamente mais sério em Marta Lux, em Marte, porque envolve uma máquina de escravidão, não só com humanoides, mas outras espécies que estão lá contra a sua vontade. Quando há uma falha no sistema aqui na Terra, toda a organização aqui se reúne para relatar o que aconteceu e repassar a informação do nosso ponto de vista, o ponto de vista humano. E essas falhas não são vistas com bons olhos. A verdade mesmo é que todos os que vemos aí envolvidos nisso tudo, até dentro da pirâmide Lu, não são livres. Talvez façam o que fazem porque sabem que não possuem nenhuma esperança de libertação, tal grau de envolvimento que chegaram. Não podem ser livres porque sumiriam antes. A respeito da segunda base, as informações chegaram também em 97. Nela estão suprimentos, alimentos, medicamentos. Por quê? Lembramos que seres humanoides, humanos e de outras espécies que possuem sistema digestivo ou não, precisam ser alimentados e precisam de cuidados algumas vezes, para que possam exercer suas funções de forma adequada. Então, esse armazenamento precisa existir e tudo em proporções gigantescas. As naves vão e vêm, com suprimentos, mais trabalhadores, substituindo aqueles que não resistem ou se vão por motivos naturais, ou quando há algum conflito entre espécies, que é rapidamente controlado de forma tirânica. Deu um problema? É mais fácil se livrar do problema e colocar alguém em quem se possa confiar. As naves estão equipadas com tecnologia que não sofre nenhum tipo de problema quando há tempestades violentíssimas na superfície do planeta. Todo mundo sabe que essas tempestades são reais, são perigosas e interferem até em equipamentos, nos rovers que estão por lá. Mas, para eles, só é necessário ativar uma proteção e o equipamento e as bases não sofrem nenhum dano. Os ventos marcianos são muito fortes e foram gravados pela sonda InSight. O link para ouvir o som está na descrição deste vídeo, mas já adiantamos que o que foi captado não é nem 1% do som real, ok? Além dos responsáveis que administram as bases, em qualquer uma delas, sempre são reptoides ou híbridos. Não que tenham empatia pelos híbridos, mas julgam que eles são capazes de cumprir prazos e agir com mais rigidez do que os humanos, quando for necessário. Eles possuem apenas um foco: trabalhar, produzir. Nessa base, especificamente, há mais híbridos do que humanos. Humanos mesmo são muito poucos porque não são considerados essenciais. No que chamaremos de armazém, está guardada uma substância muito necessária para os que servem aqui na Terra, por isso há muito tráfego entre os dois planetas, mas isso não é exposto na mídia, isso não é exposto pela astronomia.
não são feitos registros, não há uma supervisão ou autorização para que esse tráfego aconteça, apenas acontecem. Por tais razões, as ações em relação a este local são mais rigorosas, porque as tempestades violentas são muito usadas para camuflagens provisórias de envio e recebimento de material, e tudo fica muito difícil. Por isso, as espécies benevolentes que estão agindo precisam ter uma tecnologia superior à deles para detectar o que estão enviando, para onde e o que. Um detalhe: apesar da capacidade de cometerem falhas, todos os trabalhadores possuem implantes, principalmente os humanoides e os humanos. São colocados assim que eles chegam lá, justamente para serem ativados no caso de uma revolta ou algo parecido. Quando há uma briga entre uma espécie e outra, eles não se preocupam. Eles lidam com o que resolverem. Mas revoltas não são aceitas. Em nenhuma base há a possibilidade de relacionamentos amorosos, humanos e humanas, em nenhuma delas. Nenhum ser está em uma base para experimentar algo bom. Se algum controlador da Terra, poderoso, for visitar uma base, pode até receber permissão, talvez por ter conseguido algo muito significativo aqui. Ok? E sobre isso é só o que podemos dizer. Por que o canal Lightworkers agora está liberando essas informações? Para que você e outros saibam que existem fractais nossos nesse momento, que estão precisando de energias positivas, de forças, de amor, de contato até telepático, para que aguentem. Para que não percam as forças, nem as esperanças, porque tudo está muito perto de terminar para eles lá. A terceira base, sobre a qual podemos comentar, tem como propósito fazer os programas funcionarem, lá e aqui. Possuem todos os metadados lunares, terrestres, e quanto mais informações chegam, mais clara fica a visão do que está acontecendo. E não tem sido muito agradável ver o que eles não querem aceitar. Quando precisam ajustar alguma coisa para que as coisas durem um pouco mais, fazem. Se precisam criar algo para que as coisas aqui continuem como são, não vão hesitar. Criam. A atividade e interação que possuem mais é com a base que está no lado escuro da Lua. O lado justamente que não podemos ver nunca. Nesta terceira, há um número enorme de híbridos. E os humanos, que são essenciais para o funcionamento e ação, em algumas situações, são tolerados. Existem bases para conferências, não do jeito que conhecemos aqui na Terra. Existem controles holográficos e, curiosamente, é uma base muito silenciosa, porque o contato sempre é telepático. Um adendo: nos foi permitido falar sobre mais uma, que seria anexa desta terceira. Ela é a responsável pela emissão de ordens que devem ser executadas. É mais movimentada e lá acontecem treinamentos e, como é que podemos dizer, algumas coisas são executadas por lá. O termo Speed of Light é bem usado em inglês a respeito dela porque é como as coisas acontecem, na velocidade da luz. De forma alguma eles desejam perder o poder, o controle, e estão trabalhando assim, bem rápido. E na blink of eyes, num piscar de olhos, as coisas acontecem. E lá estão greys, híbridos e poucos humanos, porque não são de confiança. E são só os melhores que ficam na administração dessa base apêndice. Por quê? Porque se algo der errado, estes serão os primeiros que serão questionados e punidos. Lá existem pilotos que são descartáveis, todos eles sabem disso, mas aos humanos não é permitido pilotar nada. Como sabemos, foi oferecida a escolha para todos, permanecer como estão ou liberdade.
Os que escolheram a liberdade estão sendo libertos e, se for necessário o uso da força, espécies específicas que lidam com essa parte vão agir. Caso contrário, sempre a diplomacia é priorizada em relação a casos onde espécies que estejam sofrendo precisem se libertar. As libertas não voltam aos planetas originais. Uma pessoa que sumiu daqui não vai voltar para cá. Essas pessoas, essas espécies são levadas para um local de reabilitação, porque após essa retirada de implantes de controle, a mente, a consciência, principalmente a humana, volta. É preciso um tratamento diferente, um tratamento humano, digno, gradativo. Continuem conosco. Se for possível, daremos mais informações no próximo vídeo. Ok? Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muita sabedoria e discernimento, sempre. E principalmente muita da verdadeira luz.